Nesse multiverso maluco da Marvel, tudo é possível? Fomos alucinadamente surpreendidos com o anúncio da Marvel na Comic Con em San Diego. Robert Downey Jr. será o Doutor Destino nos próximos filmes dos Vingadores. O ator é amplamente reconhecido, celebrado por sua interpretação de Tony Stark, Homem de Ferro, no universo cinematográfico da Marvel. Um papel que, diga-se de passagem, desempenhou com carisma e profundidade. Agora, a ideia dele interpretar o Doutor Destino é interessante e provocativa por várias razões. No entanto, essa mesma associação pode tornar a transição para um novo papel, especialmente um tão complexo e diferente como o Doutor Destino, ser uma tarefa arriscada e potencialmente problemática. Mas a Marvel acertou em cheio numa coisa, a divulgação. A internet foi a loucura. A escolha de Downey Jr. como Doutor Destino atua como um catalisador para revitalizar o marketing da Marvel, especialmente num momento de baixa expectativa para os filmes de super-heróis. O retorno de uma figura tão icônica pode gerar um renovado interesse, tanto entre os fãs antigos quanto entre os novos espectadores, criando esse fuzuê significativo nas mídias sociais e na imprensa. Downey Jr. é uma estrela de grande apelo midiático. A sua presença em eventos promocionais, entrevistas, campanhas de marketing, vai trazer e já está trazendo uma atenção imediata e massiva para o filme. Ele tem um carisma inigualável, natural, uma capacidade comprovada de envolver o público, o que pode ser um trunfo importante para as campanhas de divulgação. A escolha de Downey Jr. como Doutor Destino abre novas oportunidades de cross-marketing com produtos associados, como brinquedos, roupas e colecionáveis. A familiaridade do público com Downey Jr. pode facilitar a aceitação de novos produtos e impulsionar as vendas, beneficiando a Marvel não apenas no cinema, mas também em outras áreas de negócio. Há uma sobrecarga de expectativas? Claro, a presença de Downey Jr. pode criar uma sobrecarga da expectativa. O público pode esperar um desempenho e um impacto equivalentes ao de Tony Stark, o que pode ser um desafio da Marvel em corresponder. Se o filme não atender a essas expectativas elevadas, a resposta negativa pode prejudicar a imagem da Marvel e dos filmes de super-heróis. A escolha também pode polarizar os fãs, enquanto alguns podem ver a escolha como uma jogada brilhante, outros estão vendo já como uma decisão meio preguiçosa ou um truque de marketing. Esta divisão pode afetar a percepção do filme e influenciar negativamente o boca a boca, que é crucial para o sucesso da bilheteria de um filme como esse. O envolvimento constante de Downey Jr. em grandes produções pode levar a um efeito de saturação, se o público começar a sentir que ele está em todos os lugares. O impacto da sua presença pode diminuir. Isso pode reduzir a eficácia das campanhas de marketing e acabar diminuindo o entusiasmo geral pelo filme. Are you Tony Stank? Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Essa história poderia servir como uma inspiração ou base para um filme. É uma das histórias mais notáveis que envolve uma mudança de identidade bem similar. É a série Infamous Iron Man, Homem de Ferro Infame, que foi publicada de 2016 a 2018. Nessa série nós temos o Victor Von Doom, o Doutor Destino, que assume o manto do Homem de Ferro após a aparente morte de Tony Stark. Isso tudo acontece, galera, após os eventos de Guerra Civil 2. O Tony Stark entra em coma. Inspirado pela tentativa de redenção de Stark e buscando a sua própria redenção, Victor Von Doom decide se tornar o novo Homem de Ferro. Doom luta para se estabelecer como um herói, enfrentando a desconfiança de outros heróis e de antigos inimigos. Algo parecido com o que está acontecendo agora com a escolha do nosso querido Downey Jr.
E aí ele tenta provar que mudou, mas o seu passado sombrio e suas maneiras ditatoriais complicam toda essa transição. A história explora a dinâmica entre Doom e outros personagens do universo Marvel, especialmente aqueles que foram afetados pelas suas ações como vilão. E isso acaba gerando um conflito interno e externo. Vamos ver alguns pontos. Assim como nos quadrinhos, a versão cinematográfica de Doom poderia buscar redenção, possivelmente uma grande derrota ou uma crise pessoal. Um legado de Tony Stark. Considerando o impacto de Tony Stark no MCU, Doom poderia ser influenciado por esse legado, tentando seguir os seus passos como uma figura heróica, mas com seus próprios métodos e filosofia. Interações complexas. A presença de Downey Jr. como Doom criaria interações fascinantes com os heróis já existentes no universo da Marvel nos cinemas, especialmente aqueles que eram próximos de Tony Stark. Pessoal, com certeza isso ia adicionar uma camada de tensão e complexidade emocional. A ideia de Robert Downey Jr. interpretar o Doutor Destino poderia funcionar bem dentro do contexto do MCU, especialmente se inspirada por essa revista. Olha, pessoal, esse anúncio que deixou todo mundo aí maluco e a internet dividida, ele pode apresentar alguns desafios e riscos. Vamos dar uma olhadinha quais são os pontos que poderiam dar errado com essa escolha? Poderíamos ter uma confusão de identidade. Desassociar a imagem de Tony Stark de Robert Downey Jr. é difícil. Tony Stark, Homem de Ferro para muitos fãs, a sua presença como Doutor Destino poderia causar uma confusão entre o público, dificultando a aceitação dessa nova identidade, especialmente se a atuação não conseguir separar do personagem anterior. Expectativas altas, a comparação constante entre suas performances como Tony Stark e Doutor Destino poderia levar a expectativas irrealistas, o que pode impactar a recepção da interpretação do vilão. Desafios de adaptar o personagem, diferentes tons. O Doutor Destino é um vilão complexo demais, com uma personalidade e um tom bastante diferentes do de Tony Stark. Capturar a essência sombria e autoritária de Doom pode ser um desafio, e a tentativa de manter um equilíbrio entre a essência do personagem e o estilo de atuação de Downey Jr. pode não funcionar como esperado. Os fãs dos quadrinhos podem ter uma visão muito específica de Doom, e a tentativa de adaptar essa visão para o estilo de Downey Jr. pode desagradar os mais puristas. Risco de overexposure, a superexposição do ator. Downey Jr. é um ator que é altamente reconhecido, e a sua participação em muitos projetos pode levar a uma superexposição. A inclusão do seu nome nesse papel tão icônico quanto o Doutor Destino pode levar a uma sensação de saturação, o que pode diminuir o impacto do personagem, levando a uma fadiga do ator. Ele, associado a muitos papéis em um curto período de tempo, a 2 papéis no caso, o impacto da sua interpretação pode ser reduzido, especialmente se o público começar a ver o ator em todos os lugares. A MCU tem desafios de adaptação e mudanças no enredo para poder integrar o Doutor Destino ao MCU. Especialmente o ator Downey Jr. no papel vai exigir mudanças significativas na narrativa e no enredo. Essas mudanças podem não ressoar muito bem com os fãs que esperam uma representação mais fiel do personagem. A dinâmica também com os Vingadores, a dinâmica entre Doom e nossos heróis Vingadores pode ser complicada, e o papel de Downey Jr. poderia desestabilizar a química que já está estabelecida, já existe, a gente já gosta entre os personagens. Isso poderia criar uma dissonância no enredo e na narrativa do universo já criado. Desafios na construção do personagem, a evolução do personagem. Doutor Destino tem uma história rica, um desenvolvimento profundo nos quadrinhos. Fazer justiça a esse histórico e criar uma narrativa convincente que se encaixe no MCU pode já ser um desafio, e a escolha do nosso querido ator pode acabar atrapalhando para alguns.
O estilo único de atuação de Downey Jr. pode não se alinhar com a forma como os roteiristas e diretores desejam apresentar Doutor Destino. Há sempre o risco de que a visão criativa do autor não coincida com a visão dos cineastas para o personagem. Enquanto a escolha de Robert Downey Jr. para interpretar Doutor Destino poderia trazer novas dimensões e uma perspectiva interessante ao personagem, também apresenta desafios significativos que precisariam ser cuidadosamente considerados e abordados para garantir uma adaptação bem-sucedida e satisfatória. Bom, galera, e caminhando aí para os aspectos finais da nossa análise, a minha opinião é o seguinte: essa escolha poderia ter repercussões significativas na continuidade do MCU. Como um universo interconectado, as escolhas de elenco têm um impacto duradouro na narrativa. A introdução de Robert Downey Jr. como Doom vai exigir uma recontextualização do personagem, suas interações com os Vingadores, o que poderia levar a inconsistências na história e possíveis revisões na continuidade. Por outro lado, essa escolha também apresenta uma oportunidade de inovação no MCU. Se bem executado, Downey Jr. poderá trazer uma nova perspectiva ao personagem de Doom, talvez incorporando elementos da sua atuação como Tony Stark para criar um vilão multifacetado e inesperadamente carismático. Isso vai enriquecer o MCU e vai oferecer aos fãs uma experiência nova e surpreendente. O sucesso de tal empreitada dependeria fortemente da direção criativa e do roteiro. Diretores e roteiristas teriam que trabalhar em estreita colaboração com Downey Jr. para garantir que essa transição de herói para vilão seja convincente e respeitosa, tanto com o legado de Tony Stark quanto com a essência do Doutor Destino. Um roteiro bem elaborado pode muito bem abordar temas de identidade, redenção e poder de uma forma que ressoe com o público, justificando a escolha desse elenco. A resposta crítica e a reação do público seriam fatores decisivos. Enquanto alguns fãs podem acolher a mudança com entusiasmo, outros já estão resistindo à ideia, especialmente se sentirem que a representação de Doom não faz jus ao personagem dos quadrinhos. A resposta crítica também influenciaria a percepção do público, potencialmente impactando o sucesso comercial do filme. A ideia de Robert Downey Jr. como Doutor Destino é uma proposta ousada, isso a gente tem que admitir, que poderia trazer tanto benefícios quanto desafios para o MCU, enquanto a escolha tem o potencial de inovar e enriquecer o universo cinematográfico, também apresenta riscos consideráveis que precisam ser cuidadosamente avaliados. Em última análise, vamos terminando por aqui, o sucesso dessa escolha dependeria de uma execução cuidadosa, da disposição do público em abraçar uma nova visão para um dos vilões mais icônicos da Marvel e para um dos personagens e atores mais adorados pelos fãs. Galera, antes de qualquer coisa, siga o canal, comente, encaminhe e compartilhe o nosso vídeo. Valeu, pessoal! Obrigado por acompanhar a gente. Até o próximo vídeo.